hoje eu tô aqui para falar sobre a importância de você ter um químico no seu laboratório. Não só uma pessoa que é tecnicamente química, que sabe fazer as coisas na bancada, mas alguém que saiba pensar, que sabe o que está fazendo realmente no laboratório. Então, se você é dona de laboratório e está aí economizando num químico, vou te dizer que é como você ter um hospital só com enfermeiros se você não tiver um bom médico, tá? Então, você no laboratório é essencial que você tenha esse químico. Eu sei que o CRQ ele não faz essa exigência e que tem às vezes laboratórios que tem um químico e é como se não tivesse nenhum. Mas esse vídeo é para demonstrar coisas simples que só quem estuda química e sabe fazer vai fazer essa diferença e vai fazer o laboratório ir para frente, principalmente quando se trata de aumentar escopo, tá bom? Então eu vou falar duas coisas aqui que se você é dona de laboratório e não sabe contratar um químico ou não tem ideia do que eu tô falando, depois que eu der esses dois exemplos, você vai perceber a importância de você ter um químico aí no seu laboratório. Duas coisas, são dois erros que eu vou comentar aqui que as pessoas cometem e geralmente você vê que são cometidos por pessoas que tem até a parte técnica, sabe até fazer bem a parte bancada, mas não tem conhecimentos químicos, tá bom? Então, se você estiver contratando ou quiser avaliar as pessoas que você tem aí no seu laboratório, eu vou dar esses dois exemplos e aí você me diz como é que estão as coisas por aí, tá? Encaminhe esse vídeo para quem tem laboratório, encaminhe esse vídeo para quem precisa aumentar escopo e encaminhe esse vídeo para quem está economizando na contratação de um bom profissional de química. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um reagente para você ter ideia do que eu tô falando. Esse é o ponto número 1 que um bom químico saberia, tá bom? Alguns sais, esse aqui eu tô com molibdato de amônio e ele tem, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, 4 águas. Tá invertida a câmera, tá? Não deu para focar direito, mas ele tem 4 águas, né, de hidratação. Algumas pessoas na hora de fazer a conta ou comprar outros sais não se atentam a isso, mas essa água, pessoal, é uma água de hidratação da estrutura do sal, ela não vai sair na secagem. Então tem gente que acha esse sal com 7 águas, compra o sal errado e fala, não, mas é só água, ele sai na secagem. Um químico que estudou vai saber que a água de hidratação não sai quando você seca o sal. A água de hidratação está na estrutura cristalina desse sal. Então, ao fazer os pesos moleculares, calcular a estequiometria de quantos gramas aquele sal você tem que pesar para preparar os seus reagentes, um químico saberia, deve saber. Se você é químico e não sabia disso, vamos pensar o que pode ter acontecido. Você faltou nessa aula. Mas assim, águas de hidratação de sal não saem. Então, se você quer testar se um químico é bom e se ele sabe o que ele está fazendo, é questionar sobre essa água, tá? Então, já vi muito laboratório comprar o sal errado, com outro nível de hidratação do sal e achando que essa água sairia na hora de secar. Isso não sai, isso é um erro clássico de uma pessoa que não sabe química, tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo que serve também pra gente ter noção de como está a qualidade da química do químico aí do seu laboratório. Isso é muito específico para laboratórios de água, tá? Então vamos lá. Aí existe uma análise chamada cloro residual. Vou pegar aqui para vocês uma coisa rosinha, tá? E ele fica nesse tom de rosa aqui. Vou pôr aqui no preto, ó. É um rosinha claro, tá? Então, o reagente DPD, em presença do cloro livre, ele dá essa coloração rosa. E no Standard Methods, há um padrão para isso, que é o padrão de hipermanganato de potássio, que também é rosinha. Então, o que eu já vi algumas pessoas, inclusive químicos, que não tinham se atentado a isso. Fazer o padrão de permanganato e supor que esse permanganato ele é padrão do cloro pelo rosa. E fazer o padrão rosinha sem colocar o DPD. Isso é, fazer o padrão de permanganato, achando que ele é padrão por ele ser rosa, e usar essa curva rosinha como padrão para calibrar o equipamento de cloro. E não é, tá?
coincidentemente eles são rosa. Mas esse padrão de permanganato, ele é padrão porque ele reage com o DPD similarmente ao hipoclorito, tá? Então ele não tem a ver com a cor rosa. Então qual que é o erro químico que se comete aí? Construir uma curva rosa, não colocar o DPD como deveria ter sido colocado e supor que esse rosa é o rosa do permanganato, ignorando totalmente a reação química do permanganato equivalendo ao hipoclorito com o DPD, tá? Então, isso mostra que a pessoa ela precisa entender de química para levar um laboratório. Então, não tenha químicos ruins ou ache que você vai conseguir tocar escopo, aumentar, economizar, porque tudo isso vai ser o quê? Comprou um reagente errado, gastou meses fazendo curva errada, trabalho não conforme, retrabalho. Então, assim, não economize no químico, tá? Ah, Glaucia, não tenho condições de ter um químico CLT aqui. Então, contrate nem que seja um consultor, mas que seja um consultor de química e não um consultor só de dizer se as análises estão correlatas, se turbidez está correlato com cor. Isso é consultoria mais pro lado ambiental. Eu tô falando da parte química, tá? E esse vídeo, ele tem o intuito de mostrar para as pessoas que não sabem o quanto é importante você ter um químico aí adiante, tá bom? Passa pra frente, se ficou até aqui é porque você estava gostando, então deixe seu joinha, que é isso que é o nosso pagamento aqui nas redes sociais. Aquele abraço!